como sou. Congresso de mulheres. Vamos imaginar que nós vamos fazer um congresso de mulheres aqui na igreja. E nós precisamos de 2 pregadoras. Só que vamos imaginar que nós poderíamos trazer 2 mulheres da Bíblia para virem aqui ministrar para nós, falarem da sua experiência, falarem do que elas viveram, do seu relacionamento com Deus. 2 mulheres da Bíblia. Eu quero perguntar para vocês, quem vocês trariam para pregar nesse congresso, se vocês pudessem? Esther? Débora? Quem? Noemi? Quem mais? Zípora? Ana? Quem mais? Ruth? Sara? Olha só, mas vamos fazer o seguinte, como a gente não vai conseguir entrar no consenso, nós vamos escolher, vamos usar um critério. Vamos usar um critério para a gente escolher essas mulheres. Afinal de contas, nós vamos procurar na galeria dos heróis da fé as únicas 2 mulheres que são citadas como heroínas. Já que é uma galeria dos heróis da fé, são as 2 únicas mulheres que são citadas como mulheres de fé. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Verso 11 também. 11 e 11. Diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Agora, verso 31. A segunda mulher que é citada. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor, em Tua presença, queremos, Senhor, Te agradecer pela Tua graça sobre nós, Senhor, por sabermos que o Senhor tem recebido o nosso culto nessa noite, recebido o nosso louvor, a nossa adoração, e agora Te pedimos, Senhor, faz a Tua vontade, fala conosco através da Tua palavra, ministra no nosso coração, Senhor, a Tua verdade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem à vontade. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu vi essas 2 mulheres na galeria, no hall dos heróis da fé, Hebreus 11 é considerado a galeria dos heróis da fé. Ou seja, se são os heróis da fé, só tem aqui heróis e heroínas. E eu fiquei pensando, por que o autor de Hebreus não colocou aqui Esther, como foi citado, a rainha Esther, que livrou os judeus? Por que ele não citou Ruth, a mulher que abriu mão da sua terra
para poder ir com a sua sogra, servir ao Deus da sua sogra, numa terra, num ambiente que ela não conhecia. Por que o autor dos Hebreus não citou Débora, a juíza que livrou Israel, mas Sara e Raabe? E eu fui estudar sobre a história de Sara. Sabe o que eu achei interessante? Eu não vi Sara como uma heroína da fé. Porque veja bem, Sara foi aquela que falou assim: bom, já que eu sou estéril, faz o seguinte, Abraão, dorme com a minha empregada e tem um filho com ela. E depois, o próprio Deus repreendeu e mandou Abraão despedir Agar e Ismael. Falou: não, porque a tua descendência não será do filho da escrava. Mas por que Sara é reconhecida como uma mulher de fé? Veja bem, quando Deus fez a promessa para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Ele fez uma promessa para que ele pudesse partir da terra que ele morava, para que ele pudesse sair do meio dos seus parentes para uma terra que ele ainda ia mostrar para Abraão. E Abraão obedeceu, saiu da sua terra, do meio dos seus parentes. Eu costumo sempre brincar, é como se Deus falasse para você assim: ó, eu tenho um projeto para a sua vida, eu vou te dar uma outra terra, então põe as suas coisas no caminhão da mudança, pega a Dutra e vai. Só que no caminho eu vou te mostrar que terra é essa. Imagina se Deus falasse isso para você. Foi o que aconteceu com Abraão. E Abraão obedeceu à voz de Deus. Pegou a sua esposa, o seu sobrinho, os homens que trabalhavam com ele e saiu. Saiu pelo caminho, pela rota comercial da Mesopotâmia e foi sem saber para onde ia. Saiu sem saber para onde ia. E o mais interessante é que em Gênesis capítulo 12, verso 4, fala assim: partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos Abrão tinha? 75 anos. Sara, a gente vê um pouquinho mais na frente, que era 10 anos mais jovem que Abraão. Ou seja, se Abraão tinha 75, Sara tinha 65 anos. Então saem agora os dois. E eles chegam num deserto. E eles ficam agora falando: bom, agora a gente chegou aqui, a gente não sabe muito bem para onde a gente vai, o que a gente vai fazer? E ficam esperando a direção de Deus. Só que os anos foram se passando. Os anos foram se passando. E Deus não falou mais com Abrão. E de repente, Deus vem no capítulo 15 e fala com Abraão assim, ó. Abraão, capítulo 15, verso de número 17. Sucedeu que, posto o sol, houve trevas, densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então Deus falou para Abraão assim: Abraão, para tua descendência eu vou dar essa terra que você está. É para os teus filhos, é para aqueles que descenderem de você que eu vou dar essa terra. Ou seja, Sara, na mente dela, pensando logicamente e racionalmente, pensou:
eu não sou, aliás, eu sou estéril, eu não sou fértil. Se Deus falou que vai dar essa terra para a descendência dele, logo não sou eu que vou gerar. Peraí, já sei, eu vou entregar a minha serva para que ele tenha filhos e a descendência dele possa tomar essa terra. Eu vou dar uma ajudinha, eu vou dar uma mãozinha para que a promessa de Deus se cumpra. E aí no capítulo 16, verso 1, diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sara. Sabe o que eu aprendo? Preste atenção nisso aqui. Os homens e as mulheres que entraram na galeria dos heróis da fé, eles não entraram nessa galeria porque eles eram pessoas super espirituais. Eles não foram citados como exemplos de fé porque eles eram homens e mulheres super poderosos, porque eles eram super crentes. Eu entendo que eles eram homens e mulheres falhos como eu e você. Eles eram pessoas com erros, com imperfeições, como eu e você somos. Às vezes a gente fica se sentindo o menor, às vezes a gente fica se autoculpando, se autopunindo, dizendo: eu queria ser diferente, eu queria melhorar nisso aqui, eu queria agir de forma diferente da forma que eu ajo. E o que a Bíblia nos revela, falando de Sara, é que Sara era uma mulher comum, era uma mulher que cometia erros, era uma mulher que cometia falhas, e ela cometeu um erro. Ela não entendeu o projeto de Deus, ela não entendeu que era ela que seria a mulher que daria o filho a Abraão, e ela tomou uma atitude impensada, de querer ajudar o projeto de Deus. Por isso que eu quero dizer para você, é que o que tornou Sara uma heroína de fé, é que mesmo com os erros dela, mesmo com as atitudes erradas, mesmo fazendo coisas que ela ia se arrepender depois, ela não cessou de aguardar a promessa. Ela não desistiu de esperar a promessa. Porque aconteceu que Abraão teve o filho com Agar, com a serva, tiveram um filho, nasceu Ismael. Diz aqui, capítulo 16, verso 15, Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Ele tinha 86 anos, ou seja, ele saiu de Harã com 75 anos. 11 anos depois, nasce Ismael. Porque no tempo em que Deus faz a promessa, até o tempo que Deus cumpre a promessa, é o tempo da espera, é o tempo do processo. A minha pergunta para você é: você tem fé para esperar o processo? Você tem fé para aguardar o processo? E no meio do caminho,
a gente vai errar. Não fique se autoflagelando, se autoculpando, pensando que você não é ninguém. Nossa, eu queria pregar, eu queria cantar, eu queria tocar, eu queria ter dons, mas eu não sou assim. Eu tenho um monte de falhas, um monte de erros. Todos nós temos. Porque isso está inerente ao ser humano. Então pare de exigir tanto de você. Pare de exigir tanto de você e entenda que Deus entende as suas falhas. Deus entende os seus erros. Deus entende quando você erra. Quando você fica nervoso e fala coisas que você não queria falar. Quando você toma decisões erradas e depois se arrepende. Quando em algum momento durante o processo você fraqueja na fé e fala: eu acho que não vai cumprir não. Quer saber, eu acho que eu vou desistir. Quer saber, eu acho que eu vou entregar tudo. Em Hebreus 4,15 fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele também em tudo foi tentado, porém sem pecado. E aí quando entra o capítulo 17 de Gênesis, aí Deus fala para Abraão assim: Abraão, é o seguinte, eu vou te explicar. A tua descendência vai vir de Sara, tua mulher. É de Sara que vai vir a tua descendência. 17:15. Disse mais Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. E sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Ou seja, agora Deus revelou todo o processo. Ele disse: é de Sara que vai vir a tua esposa. E o homem da fé, o pai da fé, fala assim, 17, verso 17. Então se prostrou Abraão em terra, com o rosto em terra, e riu. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Ou seja, 25 anos tinham se passado. 25 anos quando ele saiu da terra de Harã. E agora Deus falou todo o processo. E disse: é de Sara que te vai vir um filho. Que vai vir um filho a você. É de Sara. E ele riu. Ele disse: vai nascer um filho de um homem de 100 anos. E de uma mulher de 90. Ela tinha 65, agora tinha 90. O que eu quero dizer para você é o seguinte: descanse na promessa. Descanse naquele que fez a promessa. Um missionário estava fazendo um trabalho de evangelização entre uma tribo indígena que tinha um outro dialeto. E ele começou a fazer a tradução do Novo Testamento para o dialeto daquela tribo. E ele achou um problema. Na hora que ele foi traduzir a palavra crer, não tinha uma palavra correspondente no dialeto da tribo. Não tinha uma palavra que correspondia a crer. E ele parou a tradução, ficou pensando o que ele ia fazer. Passou-se uns dias, um índio se perdeu na mata. Ficou 3 dias perdido. E
Depois de 3 dias ele aparece na tribo, ofegante, cansado, muito provavelmente tinha passado aqueles 3 dias sem dormir direito, por causa do medo das feras, dos animais, com fome, e ele chega na tribo cambaleando, cansado, e ele vai e deita na frente da oca. Ele nem entra na oca, ele deita na frente da oca, e ele deita e fala: Stafate, Stafate, Stafate. E aí o missionário chamou o guia e falou assim: o que ele está falando? Que palavra é essa? E o guia falou assim: ele está dizendo descansar. Que ele está muito cansado, ele está exausto. O que ele está dizendo é que ele precisa descansar, descansar, Stafate, descansar. E o missionário falou: essa é a palavra que eu vou usar para colocar no lugar da palavra crer. Stafate. Porque crer também significa descansar. Muitas vezes a gente associa fé com atitude na Bíblia. Porque Pedro desceu do barco e andou sobre as águas porque ele teve uma atitude de fé. A mulher do fluxo de sangue, ela foi, tocou na orla do vestido de Jesus porque ela teve uma atitude de fé. A gente muitas vezes associa fé à atitude, mas muitas vezes fé é associado a descanso. Se você crê, descansa. Se você crê, confia. Confia. O mundo pode estar em caos. O mundo pode estar assombrado. O mundo pode estar vivendo um verdadeiro assombro pelas notícias, pelas coisas que estão acontecendo. Mas se você colocou a tua vida nas mãos de Deus, descansa. Porque nada vai acontecer na sua vida se não for a permissão de Deus. Nada vai acontecer na sua vida se não for da vontade de Deus. Um dia, eu estava conduzindo a minha vida, e eu falei assim: Jesus, a partir de hoje eu te entrego a direção da minha vida. Eu vou sentar no passageiro, e o Senhor conduz a minha vida. É o Senhor que vai me guiar, é o Senhor que vai me levar. Então eu preciso confiar na direção dEle. Eu preciso confiar na condução dEle. Só vai acontecer algo com você e comigo se for a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? E se você ainda não tomou essa decisão de entregar o controle, a direção da sua vida para Ele, faça isso o mais rápido possível. Entregue a condução da sua vida nas mãos de Jesus. E deixe Ele conduzir e guiar você. E sabe o que aconteceu? Deus falou assim para Abraão. Deus falou para Abraão que Sara daria a ele um filho. E ele colocaria o nome de Isaque. Porque Isaque significa riso. Isaque significa riso. Isaque significa riso. Ele disse assim: olha, eu vou te dar um filho de Sara, e você colocará o nome dele de Isaque. Porque Isaque significa riso. Sabe o que Deus estava dizendo? No momento que a promessa se cumprir, no momento que eu entregar para você aquilo que eu te prometi, eu vou colocar um sorriso no teu rosto. Eu vou colocar um sorriso nos teus lábios. E aí, diz aqui capítulo 21, verso 1: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido.
E Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Isso. Talvez você esteja esperando que Deus salve a tua família. Talvez você esteja esperando que Deus entre com providência na sua vida financeira. Talvez você esteja aguardando um milagre da parte de Deus em alguma área da sua vida. A minha palavra para você, e eu estou concluindo, é: descanse no Senhor. Descanse naquele que fez a promessa para você. Talvez você esteja ansioso pensando, como que vai acontecer? Como que Deus vai agir? Será que Deus vai usar alguém? E a gente fica ansioso se perguntando, como que vai acontecer? Mas não se preocupe, Deus é especialista em nos surpreender. Deus é especialista em fazer surpresas. A outra mulher é Raabe. O nome já fala, o título que ela leva já diz: Raabe a meretriz, a prostituta. Era uma mulher que vendia o seu corpo em troca de dinheiro. Agora, por que Raabe entrou na galeria dos heróis da fé? Por que Raabe foi citada como uma mulher de fé? Porque Raabe, ela, quando ficou sabendo que Deus estava com o povo de Israel, ela resolveu e decidiu acreditar não em Israel, não no exército de Israel, mas ela decidiu acreditar no Deus que estava com Israel. Mesmo tendo uma vida errada, mesmo tendo uma vida onde ela era desprezada pela sociedade de Jericó, onde ela morava, mesmo tendo uma conduta questionável, essa mulher tomou a decisão de mudar de vida. Quando os espias eles entram na casa dela, eu queria até ter tempo para explicar um pouco mais a história, mas eu não tenho. Então eu vou só resumir para você entender. Quando os espias eles entram em Jericó e eles começam a espiar a terra, porque eles iam invadir Jericó. Aí alguém disse para o rei de Jericó assim: olha, tem espias infiltrados aqui na cidade. E o rei de Jericó chamou alguns homens do seu exército, falou: pega esses homens. Eles correram e a Bíblia fala que a casa de Raabe ficava no muro de Jericó. E eles entraram no desespero, correndo, entraram na casa dela e ela escondeu os homens. Quando aquele grupo do exército chegou na casa de Raabe e falou assim: onde é que eles estão? Onde que os espias estão? Ela falou assim: ó, eles pularam aqui, saíram lá para o deserto lá, se vocês correrem, vocês alcançam eles. E os homens saíram e foram para o deserto. E quando os espias que estavam escondidos saíram, ela disse assim, Josué, capítulo 2, ela disse assim, versículo 10, versículo 8, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor
Ela está dizendo, o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito, e também o que fizestes ao rei dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela ouviu falar do Deus de Israel, e ela falou assim, eu acredito nesse Deus, eu decido acreditar nesse Deus. E ela então faz uma promessa para eles, faz um pedido, dizendo, olha, quando vocês vierem para tomar essa cidade, como eu fiz a benevolência, a benfeitoria de esconder vocês, eu peço que vocês guardem a minha família, guardem os meus irmãos, as minhas irmãs, e tudo que eles têm, guarde eles. E os espias falaram assim, quando nós viermos aqui, para tomar essa cidade, você tiver colocado uma fita vermelha, na janela da sua casa, nós então saberemos que é a sua casa, e nada do que está dentro da sua casa vai se perder, nem os seus bens, nem a sua família, nem os seus irmãos. Mas se nós chegarmos aqui e não tiver nada, então esse nosso juramento está desfeito. Ela diz, tudo bem. Diz a Bíblia que quando eles rodearam a cidade, que eles gritaram e o muro desceu, a casa de Raabe ficava onde? Em cima do muro. O muro desceu. O único lugar que ficou para fora foi a casa de Raabe. E ela foi salva porque creu no Deus de Israel. E só para completar, eu estou encerrando, deixa eu ver que horas são. Tem dois minutos. Só para completar, essa mulher foi recebida dentro de Israel, foi recebida como uma israelita dentro de Israel. E Raabe, que antes era uma mulher vendedora do seu corpo, agora se casou com um judeu, um israelita, da tribo de Judá, chamado Salmão. Raabe e Salmão tiveram um filho. Esse filho chamava-se Boaz. Boaz se casou com Rute, que foram avós de Davi, e Raabe entrou na descendência de Jesus, na descendência do Messias, porque ela resolveu acreditar no Deus de Israel. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu não sei como está a tua fé, eu não sei como está a tua confiança, mas fé é traduzido por descanso e confiança. Quem crê, confia. Quem crê, acredita. Quem crê, espera. Mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas imperfeições, não fique pensando que Deus vai fazer porque você merece. Não fique pensando que Deus vai fazer por causa da sua inteligência. Não fique pensando que Deus vai fazer por causa dos seus dons e das suas habilidades. Deus, Ele vai fazer porque Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Pai querido e amado, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão os teus filhos. Meu Deus, muitos talvez que estejam nos acompanhando por essa transmissão, por essa live, por esse culto, estejam com a sua fé abalada, estejam, Senhor, talvez com a sua fé em dúvida,
talvez não estejam conseguindo crer, talvez muitos estejam, Senhor, com insônia, sem conseguir dormir, por causa dos problemas, por causa da crise que estão vivendo, talvez muitos que perderam o emprego, talvez alguns que estejam doentes, ó Deus, ó meu Pai, mas nessa noite, Senhor, que a Tua fé, Senhor, que a Tua fé se manifeste em nós, através do nosso descanso, que a Tua fé se manifeste em nós, através da nossa confiança, Senhor, ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, o Senhor não pode negar-se a si mesmo, Senhor, a nossa vida não está, nossa confiança não está depositada no governo, a nossa confiança não está depositada no presidente, nossa confiança não vem, Senhor, meu Deus, de pessoas, a nossa confiança está no Senhor, a nossa confiança está no Deus que fez os céus e a terra, a nossa fé, ó Deus, a nossa confiança, Senhor, está depositada, meu Deus, no Senhor que nos chamou e que prometeu, Senhor, meu Deus, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, te pedimos, aumenta-nos a fé, cremos independente das circunstâncias, cremos além das razões para não crermos, em nome de Jesus, venha sobre nós a Tua confiança e a Tua fé, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe a sua igreja. Aleluia. Ainda em pé, eu quero perguntar para você nesta noite, aproveitando o ensejo, a quem você entregou o controle da sua vida? Quem dirige os seus passos? Em quem você confiou a sua salvação? Nesta noite, eu quero fazer um convite para você. Você que está aqui hoje, eu quero convidar você. Se você ainda não fez, que você possa fazer. A palavra do Senhor diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que for crente no Senhor Jesus será salvo. Mas também a palavra de Deus disse que aquele que persevera até o fim, este será salvo. Tem alguém aqui que começou a trilhar os caminhos do Senhor e, dado algumas circunstâncias da sua vida, você parou no meio da caminhada. Mas não significa que você desistiu dos céus, não significa que você desistiu de Jesus, não significa que você desistiu de servir ao Senhor Jesus. Mas talvez foi um momento de fraqueza, mas hoje você quer voltar, você quer continuar esta caminhada. Tem alguém que se distanciou da casa do Senhor e hoje quer voltar? Faz assim com a sua mão. Tem alguém que distanciou-se e hoje você quer voltar para Jesus? Manifeste levantando uma das suas mãos. Ou tem alguém que ainda não entregou a sua vida aos comandos de Jesus? Você ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida, você ainda não fez de Jesus o seu único e suficiente Salvador, e você quer fazer isso hoje? Se tem alguém, levante a sua mão. Tem alguém? Derrabandou que a sé que andar assim. Aleluia. Glórias a Deus. Vem, pode chegar mais à frente aqui. Glórias a Deus. Que alegria, meus amados. Há muitas motivações para nós fazermos festa aqui na nossa vida terrena.
Mas quando nós provocamos festa lá nos céus, é quando alguém se converte, quando alguém volta para Jesus. Aí tem festa lá em cima. Sabe por quê, irmãos? É uma alegria nos céus por cada alma que vem à presença do Senhor. Porque, irmãos, ser salvo na pessoa de Jesus Cristo é o maior privilégio de todos os privilégios, é ser salvo.